Foi vocês que pediram por uma barbaridade? Sim, rapaziada, estamos de volta com o nosso bárbaro favorito macetador de figurante, Bigorna. E a nossa elfinha bolada, então dale. Da última vez Bigorna tava dando uma amaciada na nossa Erin lá, o que já deixou ela em choque com a pegada do Bigorninha, né? Até que finalmente chegamos ao ponto X da questão. O ponto onde nosso Bigornaço dormiu com a elfinha, rapaziada. Mas aí é que está. Dormiu? Ou só dormiu? E a resposta para a nossa dúvida duvidosa é... não sabemos ao certo, rapaziada. Ao que deu a entender, apenas dormiu, tá ligado? Mas, pô, só o fato de dormirem juntos assim, do nada, já representa muita coisa como casalzinho, né? E isso nós tem que admitir. No outro dia foram checar o loot, mano. Diz o bárbaro que vai botar tudo pra vender. E a Erin só pergunta se pode ficar com a roupa de couro e um cinto ali. O Bigorna diz que é claro que pode, desde que ela tire isso da parte que ela vai ganhar. Mano, o cara é muito mercenário, tá ligado? É o mais mercenário que eu já vi na vida, velho. Pô, depois de tudo aquilo lá que eles passaram junto, eu teria arrumado esse conjunto de graça pra ela, né? Apesar de que se ela vai sair do grupo, aí eu acho que eu também não daria. Sei lá. Só sei que no final ganharam 1.450.000 cristais com essa brincadeira aí. A elfa até pergunta se isso não é um sonho, tá ligado? No entanto, desses 1.450.000 cristais, apenas 50.000 é da elfinha. Depois de descontar as roupas que ela pegou lá. Mano, isso é muito injusto. Coitada da elfinha. E depois disso, o Bigorna diz que eles vão se separar agora, o que deixou ela completamente pra baixo, já que ela queria andar mais com o Bigorna. No entanto, eles acabaram vindo parte do caminho juntos, pelo menos até a praça central. Praça essa onde tava tendo uma muvuca bem agora. E isso tudo é porque vai rolar uma execução ao vivo. Nenhuma dessas pessoas que estão aqui cometeram um crime sério. Estão nessa situação simplesmente por não pagarem os impostos da cidade. Aí o que aconteceu a seguir eu não posso mostrar, que senão minha monetização vai de arrasta pra cima, né? Eu só posso dizer que após o ocorrido, geral saiu correndo com o pão na mão. O pão, tá? Não pensem em coisas erradas, apesar que isso também é errado. E fizeram algo que eu acho que passou dos limites para o que eu já vi em uma obra, mano. Que foi simplesmente passar o pão no ketchup e comer ainda, rapaziada. Caralho, mano. Passaram de todos os limites que existiam, velho. Os dois ali ficam muito mal vendo isso, né? Mas diz Bigorna que é uma lenda de que quem bebe o ketchup de um executado é abençoado com sorte financeira ainda. Parece que o jogo cobra 700.000 cristais para não humanos no primeiro ano, e a partir do segundo ano passa para 800.000 mais taxas ainda. E é por isso que ele tem que ficar mais forte, para não acabar igual esses caras aí. Ou acabar virando o molho do sanduíche deles, né? Se nós conseguirmos chegar até o 6º andar, aí vai ficar mais safe, mano, já que lá dá pra fazer muita grana, diz o protagonista. Um tempo depois o prota tava na biblioteca e acaba vendo um certo alguém capotado, se babando todo ali. Essa é a segunda ou terceira, talvez quarta filha de Finge lá. O prota já chegou cutucando, perguntando o que ela tá fazendo aqui, tá ligado? Ela acorda meio sonolenta, ainda mais quando olha pra frente e vê o nosso Bigornão falando que está feliz em ver que ela tá bem. Isso deixa ela mó feliz, falando mó alto ali que ele é Bigorna, filho do cara que faz mel. Ele já repreendeu ela por falar alto demais, mas ela se desculpa falando mais alto ainda, dizendo que tá muito animada em ver o seu parceiro aqui. Depois de Bigorna perguntar novamente o que ela está fazendo aqui, ela fala que ele aconselhou ela sobre pensar antes de agir, então ela achou que precisava de mais conhecimento pra pelo menos poder pensar, né? E também precisa babar um pouco menos, né, minha filha? O prota na hora já se ligou de que ela é diferente dos outros bárbaros. Ela mesmo diz que percebeu que os monstros não são os únicos inimigos dentro de um labirinto. É, rapaziada, realmente ela tá ficando mais esperta, hein? Mas ela fala que não é fácil ler e tá pensando em visitar o santuário pra aprender a ler com os anciões lá. Agora, indo em direção ao objetivo que acabou de citar, ela fala que acabou de lembrar que prometeu em retribuí-lo pelo conselho se voltassem vivos. E é o que estamos pensando, rapaziada. Vai rolar uma barbaridade aqui? E ele sabe que vai precisar da ajuda dela em breve, né? Mas agora a preocupação é como ele vai encontrar um livro específico nessa biblioteca gigantesca. De longe ele avista alguém no balcão. Chegando perto percebeu que a mulher literalmente estava a mimir e chamou ela, é claro. E essa daqui também acordou de uma forma bonita, nós temos que admitir, né? Normalmente você acorda toda babada igual a Ainer. A menina já foi logo perguntando o que ele precisa. Rapaz, parando pra pensar, essa bibliotecária é meio privilegiada, né, rapaziada? Ele ia perguntar pra ela onde pode achar livros relacionados à história, quando do nada ela usa uma magia muito louca lá, inclusive lançou
essa magia nos peitos do protagonista ali. E sonolenta ela diz que agora ele vai achar o que procurar se der uma volta por aí, e até avisa pra ele não levar nenhum livro pra casa. Você tá achando que eu sou um ladrão ou sua mardita? E do nada ela volta a dormir como se não fosse nada ali. Um tempo depois, andando pelos corredores, o Bigorna entendeu como funciona a magia dela. Meio que o feitiço destaca os livros relacionados às palavras-chave que ele tá pensando. Isso também faz sentido de só ter uma dorminhoca numa biblioteca tão grande como essa. O prota já foi logo pegando o livro Mundo Caído, onde conta a história de que há milhares de anos atrás nenhum ser vivo podia viver nessas terras por causa da maldição de uma bruxa. A única fortaleza que conseguiu evitar esse desastre foi Rafdonia, onde ele está agora. A família real na época abriu um caminho para outra dimensão, para as pessoas que estavam morrendo de fome por falta de recursos. E foi isso que deu a origem ao que eles conhecem hoje como labirintos. Rapaziada, bem interessante essa história, né? Realmente. O segundo livro é o livro de Alquimia 4. Esse livro explica sobre como transformar cristais em pão, água, etc. ali, o que também é muito interessante. O terceiro livro chama Terceira Guerra Santa. Isso daí literalmente conta sobre como os bárbaros e elfos começaram a se odiar. Aí ele passou pelo quarto livro, já o quinto livro, Na Morte do Rei. Esse falava sobre o primeiro rei, também conhecido como Rei Imortal Levington III. A morte deste homem ocorreu há 150 anos atrás. E tipo, o próprio Dungeon Stone começava um dia após o falecimento desse rei, quando ele jogou. O que significa que, como já fazem 150 anos que ele morreu, ele está agora exatamente 150 anos após o jogo ter começado. Deu pra entender, rapaziada? O Bigorna é um gênio, tá? Por isso temos algumas divergências no que ele sabe sobre o joguinho aqui, né? Muita coisa mudou nesse mundo. Já o próximo livro são anotações sobre as observações de instabilidade da dimensão. Provavelmente esse foi o livro que aquele loiro lá que salvou ele leu, já que o cara sabia que aquilo era raro, né? Esse livro cita que entrar no portal quando ele está se fechando pode ocasionar essa instabilidade. Boca de Bernie. Pode ocasionar essa instabilidade. O que nos leva a entender que a culpa foi dele, tá ligado? Famoso atrasadinho, né, brota? Tem um atrasado pro Enem e tem um atrasado pro portal. E quando a noite chegou, o Bigorna decidiu ir pra casa. Já ao amanhecer do próximo dia, ele estava pensativo sobre já fazer 3 dias que saiu desse labirinto. Até que ele se assusta, mano, com a voz de Erin pedindo pra ele acordar e batendo na porta violentamente ali. Ele vem calminho, perguntando o que ela faz tão cedo na porta dele. E já tomou uma rajadona de vento bem na cara. Isso foi porque o contrato da Erin com seu espírito foi bem sucedido. Parece que ela tentou 10 vezes com a pedra que a irmã dela comprou, tá ligado? E acabou dando certo. Pensei, porra, 10 vezes só, ela tem sorte, né? Além de que esse carinha aqui de vento comba com o fogo que ela tem. Ver tudo isso aí faz o prota falar que ela é muito sortuda. Isso é claro porque uma pedra de espírito dá apenas 10% de chance de sucesso em assassinar o espírito, tá certinho? Não. Em assinar um contrato com o espírito. No entanto, o Bigorna pensa ali, caramba, ela tentou 10 vezes? Isso significa que ela é de uma família rica. Então retira a sorte, né, meu consagrado? Sorte só se for de ter nascido na família rica. O prota rapidamente manda ela desfazer o espírito, o que deixa tanto ela quanto o próprio espírito triste, já que eles queriam mostrar tudo que podem fazer. Mas o prota dá sermão falando que eles já bagunçaram demais o quarto dele. E o pior é que ela nem tinha se ligado nisso, mano. E já começa a pedir desculpa desesperada, enquanto desinvoca o espírito. Um tempo depois ela limpou toda a bagunça ali, e o prota parabenizou ela pelo contrato que ela fez, o que como sempre deixa ela toda felizinha. No entanto, ele diz que não deveria gastar o tempo dela melhor ao invés de ficar vindo até a casa dele, mas ele termina dizendo que planeja ficar permanentemente nessa pousada, então se ela tiver com problemas pode encontrá-lo aqui. Claro que ele planeja continuar sendo amigo dela, né, rapaziada? O que como sempre deixa ela muito felizinha, mano. Um tempo depois o prota vai até a pousada Touro Bravo, onde estão hospedados todos os bárbaros, e quando um vira e percebe que ele tá ali, mano, já começaram a gritar que o Bigorna, o filho do martelo, chegou tão alto ao ponto de arrebentar os tímpanos do coitado, mano. Agora, entrando na pousada, o cara pergunta se ele também pretende ficar aqui, já que são apenas 300 cristais por noite. E, mano, isso é simplesmente muito barato, tá ligado? Mas com o tempo o cara explica o porquê do preço. E é simplesmente porque chega a dormir 10 guerreiros em 4 ou 5 camas, tá ligado? Que barbaridade. Mas o cara reforça que se ele quiser, eles deixam uma cama apenas pra ele, já que ele é o melhor guerreiro. Mas claro que ele recusa isso daí, mano. Eu só vim aqui ver a terceira filha de Felipe, Felenin
Livip. Aina. Ela, na verdade, é a segunda filha e não a terceira, ô Bigorna. Ah, bom. E falando nela, ela acabou aparecendo e já veio perguntando por que ele quer falar com ela. E isso é simplesmente porque ele quer treinar com ela. Ela diz que não sendo de manhã, ela pode lutar com ele a qualquer hora que ele quiser, o que faz ele querer que lutem agora mesmo. Aê, rapaziada, Aina e Bigorna vão lutar, venham ver. O Bigorna veio aqui para aprender, mas é óbvio que não quer perder pra ela. Então ele já vem correndo num pau em direção a ela e ela cortou, rapaziada. Que desgraça. Aê, galera, o Bigorna foi espancado, a melhor guerreira agora é Aina. Ei. Depois da luta, ela pergunta se ele tá bem, e ele diz que sim, e também diz que quer um round 2 com ela. Com isso, a noite chegou. Bigorna já estava até agachado de tanta pressão da mulher, mano. Ela é realmente muito forte. Mas até mesmo ela pergunta se ele quer continuar, já que ela quer descansar um pouco, né? E ele diz que por hoje tá ótimo demais. Mano, essa mina é mais inteligente do que um bárbaro comum, nós temos que admitir. E muito forte também. Além de que eu acho que ela não trairia o Prota, assim como a Erwin também. Eu acho que era uma boa ter ela por perto também, tá ligado? Bigorna só pergunta se ela vai voltar sozinha ao labirinto, e ela diz que sim, já que não tem dinheiro para formar um grupo, o que faz o nosso Bigornão perguntar se então ela não quer ser sua companheira. Companheira? Sim, mas eu vou pegar 80% dos lucros. No entanto, vou pagar todas as taxas desse grupo. Chega, você não precisa explicar mais. O Bigorna na hora se assusta achando que ela não gostou e falando que também pagará pelos equipamentos e outros gastos desesperado ali, até que do nada ele se impressiona, porque ela literalmente apertou a mão dele, rapaziada. Aquilo de dizer não diga mais nada ali, foi porque mesmo que ele explique, ela não vai entender, né? E ela confia no Bigorna. Rapaz, Bigorninha levou um susto agora, hein? Mas temos que admitir que o maluco é negociante atacante, mano. Apanhou o dia todo pra mulher e ainda saiu com um acordo de 80% pra ele e 20% pra ela. Na verdade, pensando bem, eu chamo isso mais de mercenário mesmo, né? A mesma coisa que ele fez com a Elfinha, rapaziada. Coitada das mulheres. Mas todo feliz ele diz que está ansioso pra trabalhar com ela. E nós também, né, rapaziada? Tô louco pra ver isso aí, hein? Quem não quer ver uma waifu armário maior do que o protagonista no time em ação? Apesar de que eu tenho que admitir que esse porte gigantesco aqui, pelo menos pra romance, não me agrada muito não, tá? Não sei se é só eu. E eu acho que ainda tô pela elfa, se for pra romance, mano. E vocês, o que vocês acham aí? Elfa magrinha ou bárbara bombada? Um tempo depois, na sala do comandante, ele recepciona Ainar e Bigorna. E pelo que dá pra ver, o Bigorna não queria muito rever esse cara, né? Ele já vai logo falando que é raro um guerreiro que deixa o santuário retornar para casa, por acaso ele voltou pra aprender a ler e escrever igual Ainar. Mas ele diz que não. Ele veio até aqui porque quer o selo espiritual. Para ser mais exato, ele quer o selo imortal. Cada espécie desse mundo tem uma característica própria. Os elfos fazem contratos com espíritos, visando pegarem seus poderes emprestados. Já os anões, por outro lado, recebem a bênção do aço, o que aumenta os efeitos dos seus itens. Não gosta de pegar no aço mesmo, né? As furry lá podem fazer contrato com bestas ancestrais, também chamadas de bestas espirituais. E finalmente os bárbaros. Esses carinhas gigantescos possuem o selo espiritual. O comandante já vem puto pra cima dele perguntando como que ele ficou sabendo do selo. Isso não é algo que um jovem guerreiro saberia, ou é? Esse foi o motivo do Prota ter ido até a biblioteca, pra não deixar o comandante desconfiado, tá ligado? Bigorna já dá ali na lata falando que leu em um livro e que isso foi de grande ajuda na guerra contra os elfos. Mano, o comandante ouvindo isso aí caiu na gargalhada, falando que Bigorna é muito interessante e que ele não tem razão pra negar um selo espiritual para um guerreiro quando os pede. Inclusive ele diz estar orgulhoso deles dois. Filho do céu, você não vem com esse papinho pra cima de mim não. Como eu disse no vídeo anterior, eu tenho certeza que esse cara aqui é um vilão, velho. Inclusive eu reforço a aposta do Botico do Filipex nisso aqui. Se esse cara aqui não for um vilão, mano, vocês podem entrar no meu Discord e cobrar o botico dele no chat. Dale! O Bigorna ia falar, mas o comandante interrompe, falando que para ter o selo ele precisa pagar 800 mil cristais. É muita coisa, rapaziada. Você acha que pode pagar por isso, jovem guerreiro? O cara meteu essa porque no começo do jogo é difícil ganhar dinheiro pra isso, né? Mas Bigorna fala que sim, ele vai pagar, o que deixa a Aina impressionada. Bigorna pega uma bolsa contendo 500 mil cristais e 3 moedas de 100 mil. O comandante, agora suando frio,
Frio questiona onde ele conseguiu tanto dinheiro, e é claro que Bigorna já pensou em uma desculpa para isso. Para resumir a história dele, ele fala que pegou dinheiro da irmã dela como pagamento pelo que fez, e com uma risada maléfica diz que aquelas elfinhas estavam tão impotentes. O líder novamente cai na gargalhada, falando do que não se lembrava da última vez que riu tanto ali. Do nada começa a surgir bárbaros do chão falando que Bigorna é incrível por ter roubado dos orelhudos covardes e não sei o que. Os caras têm um ranço dos elfos, né, mano? Ah, falando em ranço, temos que agradecer nosso grande amigo Ranço, né? Obrigado, Ranço. Tamo aqui hoje não é à toa, é por causa de ti, meu querido. Grande patrocinador. Dale. Voltando pra obra, tudo isso aí fez o comandante dar um presente a Bigorna. Um presente por mostrar um grande potencial, que literalmente foi devolver 2 moedas de 100 mil que ele acabou de pagar, tá ligado? Tipo, o cara literalmente ganhou, né, 200 mil cristais só por ter inventado uma historinha, tá ligado? Tudo isso leva ele a dizer que vai continuar lascando os elfos pra se tornar um guerreiro ainda melhor. Ei, carai! Ele diz que até que tá começando a gostar mais dos bárbaros ali. Claro, o cara sempre bajulando ele, né? Aí foi comprado com 2 moedas de 100 mil, né, rapaziada? Jogando bem. Tenho que admitir que os elfos realmente parecem ser meio paias mesmo, né? Todos nerdolinhas. Mas isso não inclui a nossa elfinha Irwin. Essa aí nós quer no time toda hora, tá? Agora vamos falar sobre o selo espiritual, que é um tipo de técnica de fortalecimento. Literalmente ele consiste em fazer o corpo absorver a essência de ingredientes mágicos, para no final criar um poder. As crianças são tatuadas logo cedo quando sua alma ainda está pura, para que o caminho da alma continue visível, mesmo quando virar um adulto. Voltando agora para o barbarinho, ele está na presença de um feiticeiro, e este feiticeiro está dizendo a ele se ele realmente pretende escolher esse selo espiritual, já que não poderá mais trocar no futuro. Esteja ciente. Ele tá falando isso porque o selo que o Prota escolheu, o selo imortal, é simplesmente um selo para tanque, tá ligado? E tanque não é algo muito comum entre bárbaros. Então, sacando sua agulha de acupuntura, o feiticeiro começa a fazer o selo. Um tempo depois, nosso Bigorna estava saindo da tenda, quando ele vira e agradece, é claro, o que faz o maluco começar a dar risada do nada, tá ligado? O Prota não faz ideia do porquê que o cara tá rindo, mas isso é porque é a primeira vez que ele vê um guerreiro agradecer um feiticeiro. Isso não é normal. Mas o Prota, como não sabia o motivo, né, só meteu o pé o mais rápido que podia antes que o cara começasse a suspeitar de algo. Na manhã do dia seguinte, graças ao treino que Bigorna teve com Einar, ele entendeu que não serve pra lutar com espadas, né, rapaziada? O negócio dele é esmagar a porrada. Toma! E isso agora nos leva diretamente a uma loja de armas, onde ele está procurando uma arma contundente ali. Diz ele que queria algo mais normal, e depois de um tempo ele aparece com essa massa gigante aqui, rapaziada. Isso aqui é normal só dentro da cabeça dele mesmo. E essa belezoca aqui custa 220 mil cristais. É meio carinho? É, mas é claro que ele comprou e equipou ainda. Ele também comprou um capacete por 170 mil cristais, que eu achei bem feinho, eu tenho que admitir. Não gostei muito do design. E comprou metade de uma armadura por 360 mil cristais, bagulho caro da peste, filho. Depois disso ele equipou tudo, obviamente. Diz ele que comprou tudo o que precisava e ainda sobrou 50 mil cristais. No meu ponto de vista, rapaziada, Tamo falido. um tempo depois ele aparece em um bar para reunir informações que não poderia achar na biblioteca. E a única coisa que vem em sua mente é que o lugar é caro e a comida é ruim. O miserável é o miserável, mano. Literalmente, tá ligado? O cara é mão de vaca mesmo. Depois das 5 da tarde ele vai até onde os bárbaros ficam e treina. A partir do 7º dia ele já tava saindo no soco com outros bárbaros também. E tudo isso deixou ele bem animado. Além de aumentar o seu reflexo, aumentar sua flexibilidade e aumentar até mesmo a sua visão. Enquanto isso, do lado de fora do PC, o sistema avisava que ele ganhou mais um ponto no status de físico. Que bom. Depois de vários treinos regulares, finalmente Bigorna começou a ganhar duelos contra Einar. Ei, o Bigorna é o melhor guerreiro de todos os tempos. A própria Einar diz que Bigorna se tornou muito mais forte, mano. Quando chega 9 da noite, ele volta pra casa pra tomar banho. E é sempre nesse momento que a Irwin chega. Sim, rapaziada, ela vem todos os dias até a casa dele. Por que será, né? Ele até questiona se não é cansativo caminhar todas as vezes até onde ele está. Até mesmo porque isso deve levar em torno de 1 hora do dia dela pra ela vir até aqui. Mas ela fala de jeito nenhum, e que eles devem começar agora. Quando chega lá pelas 11 da noite, eles terminam o jantar e Irwin volta pra sua casa. E ela vai embora desejando boa sorte no labirinto de amanhã pro Bigorninha. Eu não sei não, rapaziada, isso aqui tá muito me parecendo um namorico, tá ligado? Mano, a Elfinha ficou literalmente 1 mês vindo até a casa do Bigornão pra comer, foi isso mesmo? No próximo dia, Bigorna estava com Einar no local para receber a magia de união lá, para formar um grupo de verdade. A recepcionista manda eles botarem a mão
mão no cristal. O sistema avisa que são 2 jogadores de rank 9 e que o serviço custará 15 mil cristais. Realmente isso é bastante coisa, né? No entanto, apesar de ser meio caro, isso ajuda demais, rapaziada. Já que quando eles entrarem juntos na masmorra, vão começar literalmente no mesmo local, tá ligado? Se eles não fizessem isso, ia cair cada um em um canto no mapa aleatório aí. A coitadinha da Ainer só fica lá se questionando quantas picanhas isso vale, tá ligado? Essa é das minhas, fi. Calcula tudo em carne. De acordo com a atendente ali, eles julgam o rank de um explorador pela quantidade de essência na alma, e o preço aumenta conforme esse rank aumenta. E assim está feito. O efeito durará por 24 horas a partir de agora. Um tempo depois, nós vemos nossa barbarinha preferida completamente sem jeito, mano, com a comida na frente dela ali. Isso foi porque Bigorna gastou 800 cristais comprando a comida mais cara que tinha nessa taverna, como última regalia ali antes deles entrar na masmorra. E quando Ainer experimenta aquele bifão, mano, ela já chega a chorar, falando que sente como se isso fosse um sonho, o que leva ela a dizer que vai dar muito duro pra ganhar mais e comer isso de novo. Vai dar duro, Ainer? O que nos leva a questionar o que a pobrezinha anda comendo ultimamente, tá ligado? Pão com ranho, será? Eu também começo a questionar se ela tá dormindo amontoada igual os bárbaros lá na hospedagem. Agora, 10 minutinhos antes do labirinto abrir, o Bigorna tá perguntando como que os novatos que acabaram de sair de suas cerimônias de maioridade chegam aqui todas as vezes. Eu falei pra você confiar em mim, rapaz. Eu sabo muito. Isso já faz Ainer se lembrar de quando foi a vez deles, mas na verdade isso foi há apenas um mês atrás. Com a abertura do portal, está na hora de geral entrar pra dentro, mano. Até porque entrar pra fora é meio complicado, né, rapaziada? Ainer já queria entrar agora mesmo no portalzinho, mas Bigornudo ali fala pra ela esperar, mano. Ele quer testar algo, que leu sobre instabilidade do portal e não sei o que. E ela só fala que tá tudo bem, então. É pra parar de explicar que ela também não vai entender nada se ele ficar falando assim. No entanto, faltando um minutinho, ela já tava completamente em choque, perguntando se eles não deveriam entrar agora. Nesse momento, Bigorna notou que o portal estava pequeno, igual quando ele entrou na primeira vez lá. E Ainer já tava tendo um treco ali, mano. Até que o guarda grita que o portão vai fechar, que o Bigorna se ligou que agora é a hora. Ele corre gritando pra Ainer correr também, enquanto o guarda avisa que isso é muito perigoso. E assim acabaram entrando. Quando o Bigorna abre os olhos, ele percebe que realmente voltou para a região escura. O moleque é um gênio entre os bárbaros, filho. Não tem como. O Prota tá literalmente usando um bug do jogo ao seu favor, mano. Ao que tudo indica, isso aqui é um bug, tá ligado? E ele tá abusando do bagulho. Tá certinho. Concordo com ele. Além de que com isso eles caíram bem na entrada para o segundo andar. Maluco já vai logo metendo a mão no dispositivo de ativação, abrindo o gigantesco portal para o segundo piso. Bigorna animadaço ali, Ainer em choque como sempre. Quando eles saírem desse labirinto, certeza que a Ainer vai sair achando que o cara é um bruxo, pô. O cara sabe muito, tá ligado? Ah, e por ele ter sido o primeiro a abrir o portal para o segundo piso, ele ganhou mais 2 de XP do Nether, rapaziada. Com isso também acabou o pano de nível, liberando a capacidade máxima de essências em mais uma. Agora do outro lado, o Ainer pergunta como que ele fez isso aí, mano. Você é um bruxo miserável. O chefe disse que levaria 3 dias pra achar o segundo piso. E Bigorna muda de assunto ali falando que leu em um livro. E até que não é mentira, né? E com o som de choro aos fundos, nós finalmente chegamos à Terra dos Mortos. Até que do nada nosso bárbaro pergunta se ela também tá sentindo isso. É como se algo tivesse preenchendo o corpo dele por dentro das veias. E ela fala que isso deve ser porque o status de espírito dele deve ter aumentado. E parabeniza ele. E é isso mesmo, rapaziada. Conforme você sobe de nível, seu MP, que é necessário para usar habilidades, aumenta. Além de também aumentar as essências que podem ser usadas. No caso agora ele tá nível 2, pode usar 2. E rapaziada, esse Bigorna aqui não tá meio gigante não? Olha o tamanho das coxas do cara, meu parceiro. O cara literalmente virou uma Bigorna, filho. Mas ela fala que é estranho ele ter upado sem ter matado nenhum monstro ali. E ele diz que ter aberto o portal deve ter contado como uma conquista. Aqui nesse mundo, rapaziada, conquistas são o que chamamos de XP, tá ligado? Experiência. E como já vimos anteriormente, só dá 1 de XP pra cada tipo de monstro. Então, tipo, no começo é muito fácil, mas com o tempo vai se tornar muito difícil de upar, mano. Pra resumir, abrir o portal por primeiro e ganhar 2 de experiência é uma recompensa gigantesca. Bigorna só ordena para que ela não conte nada disso pra ninguém. E ele reforça que até mesmo se alguém perguntar, é pra avisar que eles levaram 2 dias pra chegar nesse segundo piso aqui. Pô, parando pra pensar agora, o certo seria, tipo, pegar o primeiro andar, explorar ele full, entrar no segundo andar e ir pros 4 cantos também, né? Pra poder matar o máximo de mob possível pra upar e liberando as conquistinhas. Agora, rapaziada, a maior preocupação do Bigorna é com os outros exploradores experientes que vão chegar em breve aqui. Um tempo depois, vemos Bigorna amarrando uma tocha no suporte que tinha em seu capacete ali, chamando isso de modo de vela bárbara. Mano, parando pra pensar agora, será que aquele buraquinho ali, ó, o suporte no capacete era pra isso mesmo? Eu já achava feio o capacete, agora parece que piorou. Já tava bom, diz que ia mudar ele pra melhor, não tava muito bom.
Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Diferente de mim, a Barbarinha ali fica toda animada falando que é muito legal esse capacete e realmente não esquenta. E diz Bigorna que não esquenta por ser uma ferramenta mágica. E depois que acende dura até 3 dias aceso. E ainda bem que não esquenta, né, fi? Senão ia cozinhar a cuca do cara ali dentro. Bem dizer, ele ia viver de cabeça quente por aí. Entendeu a piada? Ai, de meio. Aqui na Terra dos Mortos, os monstros são bem mais fortes do que a média dos que tem na Floresta Goblin. O problema lá eram as armadilhas, o que tornava tudo mais difícil. Então, meio que pra resumir, esse lugar é muito melhor para bárbaros burros como eles. Apesar que ele não é muito burro, não. E depois de todas essas explicações, surgiram 3 gols. Ainer passou rasgando por eles como se não fossem nada. Ela até começa a se gabar de que foi fácil, mas... Depois de ouvir um grito horripilante, ela se gruda no Bigorna perguntando o que é isso, tá ligado? E Bigorna diz que são Banshees, mas elas não atacam primeiro, pelo menos na maioria das vezes. Mas além do ataque físico deles não dar dano nelas, se eles atacarem primeiro, eles serão amaldiçoados. O que deixa a Aina de cabelo em pé, mano, falando que ela fez a escolha certa ao vir com ele, até que do nada ela agarra ele tão forte com seus airbags gigantes ali que fez o maluco até cuspir ketchup. Ela fez isso porque escutou o barulho dos esqueletos chegando, e quando percebeu que eram apenas esqueletos mesmo, saiu correndo pra cima deles falando que vai cuidar disso. Tá fudido, meu parceiro. Rapaz do céu, eu tenho que admitir que eu dei uma chipada aqui, tá? Claro que eu ainda prefiro a Elfinha, até pelo porte menor, né? Mas esses dois aqui seriam um belo casal, eu tenho que admitir, meu parceiro. Depois disso, eles viajaram para o norte por quase 8 horas. Chegaram até a cruzar com ghouls anciões, que tem o dobro do tamanho de um normal, além de também cruzarem com esqueletos mutantes, chamados de esqueletos guerreiros e arqueiros. Mas como estavam no primeiro dia, ainda havia um pouco deles e estava tudo tranquilo. Além de que agora, com essa massa, Bigorna estava literalmente amassando cabeças na porrada, filho. E por ele não precisar mais cuidar da retaguarda, graças à sua armadura gigante, agora ele tinha mais liberdade ali. Quando arqueiros comuns atiravam suas flechas, ele literalmente cabeceava a flecha. Mano, que porra é essa? E aí depois amassava eles na maçada, mano. Cara, nós temos que admitir que o maluco é corajoso pra dar uma cabeçada numa flechada assim, tá ligado? Vai que rola um erro de cálculo ali e... Tenho azar no jogo, azar na sorte. A nossa Ainer tava fazendo um estrago gigantesco, muito maior do que o Bigorna, e isso deixa ele muito impressionado. Então essa é a sensação de estar em um grupo de bárbaros. E assim, pouco a pouco, eles mataram ghouls anciões, mataram guerreiros e arqueiros, até que Ainer avisa que o antebraço dele tá meio machucado ali, né? Mas ele fala pra ela não se preocupar, que já vai curar em breve. E isso, rapaziada, é o efeito do selo imortal, que melhora a regeneração natural dele. Além de curar muito rápido, também regenera seu vigor, o que aumenta a resistência do cara, né? Pra resumir, quando o Bigorna arrumar uma namorada, esse efeito aqui vai ser bem útil, né? É verdade. Um tempo depois ele nota que o terreno está diferente, além do grito das Banshees estarem mais alto, o que significa que monstros de 8º rank irão surgir em breve. E mano, foi só o cara falar, tá ligado? O famoso boca de mousse, que surgiu logo um demônio da morte na frente deles. Há boatos até que esses grandões aqui comem a luz das masmorras. Bigorna já vai logo falando pra ela mirar apenas na cabeça desses bichos aí, e ela, como sempre, diz que confiará em Bigorna. Enquanto Ainer ataca pela frente com força, Bigorna corre pelas costas. Só que o bicho é muito duro, rapaziada. Lá ele 1000 vezes, né? E quando o bichão bate, ele bate muito forte. Só que por Bigorna ter puxado a atenção do bicho pra ele, abriu uma brecha para Ainer pular nas costas e cortar no pescoço. Todavia, entretanto, cortou foi nada, rapaziada. O bicho vira puto e já mete uma lambada na Ainer. Além de não ter dado dano no bicho, ele ainda tá se curando, mano. Isso graças à sua habilidade passiva chamada preservação do corpo. E quando o bicho muda sua postura e começa a gritar, o Bigorna se ligou que estava por vir. Ele estava usando sua habilidade ativa, o chamado da morte, que literalmente pode invocar mais zumbis ali. Agora vai dar uma complicada pra eles, hein? Bigorna já ordena para que Ainer cuide dos ghouls primeiro, enquanto isso ele próprio vai lidar com o demônio da morte. O bicho dá-lhe umas bordoadas no shield dele. No próximo frame ele tem que esquivar do próximo ataque, né? E tomando distância agora ele se impressiona com os movimentos do bichão. Enquanto o Bigorna tancava os golpes, Ainer passa correndo com tudo por ele, falando que já limpou todos os zumbis. E isso faz o grandão virar em direção a Ainer. Bigorna só pega sua massa e dá-lhe uma bordoada na lateral da cabeça do bicho, mano. O maluco chegou a perder o equilíbrio com a porrada, tá ligado? Pedrada forte da miséria, rapaz. Na mesma hora chegou a melar ketchup ali. Até o Bigorna fica feliz que essa aí pegou de jeito, né? Mas no próximo frame o bicho já arrebenta ele também. Famoso olho por dente, que? Famoso olho por olho, né? Só com essa daí o Bigorna também já cuspiu ketchup, mano. Bagulho não tá fácil aqui. E o bicho já
tá até se curando da pancada que levou. Bigorna estava nesse momento realmente pensando em desistir quando ele fecha sua boca. Einar cata o pé do gigante fazendo muita força ali, o que deixa o Bigorninha meio assustado, né? Se um dia o cara namorar com ela, não pode brigar com ela não, senão ele vai tomar um pau. E derruba o bicho no chão. Eu vou cair! E o engraçado, mano, foi ver o bicho tentando se levantar e não conseguindo, tá ligado? É uma tartaruga isso aqui, por acaso? Parece que você não consegue mesmo se levantar sozinho, né? Ah, era assim mesmo que eu batia na carne pra maciar quando preparava o almoço. Sim, isso faz até mesmo a carne de segunda virar de primeira. Mano, como assim, velho? Os dois ficam lá mó feliz conversando enquanto espancam um pobre bichão no chão, tá ligado? E assim você derrotou um demônio da morte, mais 2 de XP, brabo demais. E um bichão daquele tamanho dropava um cristal muito grande também, mas Bigorna fala que isso infelizmente vale apenas 100 cristais. Até mesmo os gols ali valem 300 cristais, que tipo é o triplo, né? Mas ela não fica triste com isso e fala que eles têm que se alegrar e caçar mais. Vendo isso deixa o Bigorna muito feliz, mano. Ele até diz que não é ruim estar com um bárbaro, tá ligado? Inclusive cita o exemplo de que a Erwin era mais passiva quando andava com ele. E em algum lugar do mundo a Erwin diz que se sente mais chateada. Mano, o famoso esquentou a orelha de alguém falar mal de você, tá ligado? Depois disso eles foram atrás de mais demônios da morte e sempre que encontravam, juntavam na perna do bicho e aplicavam a queda, né? E aí depois era só ficar batendo na cuca dele como se estivessem amaciando a carne. Coitado dos bichos, velho. A fraqueza dos caras é a queda, como pode isso? É umas tartarugas mesmo. No resto do dia eles caçaram por volta de 70 desses demônios, usando esse método aí. Ai, socorro! Até que finalmente decidiram descansar um pouco. O Prota queria muito a essência do demônio da morte, já que combaria perfeitamente com seu selo imortal, né? Iria regenerar muito mais rápido, já que as duas habilidades têm regeneração, mas não dropou nada, rapaziada. No segundo dia os demônios apareciam em pares, mas usando a mesma técnica, repetindo o processo, foi tudo muito fácil. No entanto, se eles demorassem e os demônios invocassem os gols, eles tinham que correr igual maluco. Quando chegou a tarde, os demônios começaram a se juntar em 3, o que obrigou eles a terem que ir pra outro lugar. Em 3 não vai dar não, meu parceiro. Um tempo depois, outros exploradores começaram a aparecer. O Bigorna já ia botar os caras pra correr, mas... Vocês estão olhando o que aí? Se vocês não têm assuntos a tratar aqui, sumam da minha vista agora! Os malucos se borrou nas caixas e saíram tudo correndo igual maluco. A própria Einar fala que eles precisam se mudar, porque humanos não são confiáveis. Provavelmente aconteceu algo com ela na última vez que ela entrou no labirinto, né, rapaziada? E eu admito que eu tô curioso pra saber o que foi. Será que foi tão legal quanto a história da Erwin lá, que acertou o bigolinho do cara? Aí é foda, né? Até mesmo o próprio Prota tá curioso, falando que vai perguntar mais tarde sobre isso. Depois de um tempo procurando por um lugar bom pra ficar, eles começam a ouvir gritos de socorro, de pessoas agonizando, o que deixa eles muito preocupados. Chegando no local, avistaram 4 pessoas que faleceram recentemente, tá ligado? Inclusive não tem sinal de monstros, parece até que foi veneno ali. E chegando mais perto, eles encontram uma mulher parada, olhando pra eles. Com a mão toda ensanguentada, ela pergunta se eles são iniciantes. E rapaziada, Que pitelzinho, hein? calma, pera. Ela parece ser uma daquelas jogadoras que matam outros jogadores, né? Não posso ficar achando ela um pitalzinho. E sim, ela é uma saqueadora. Saqueadores caçam outros exploradores profissionalmente. Ao invés de coletar cristais de monstros, eles lucram com o equipamento dos exploradores. Claro que saquear é um crime em Rafidônia, e a punição é até mesmo a morte. Mas o Prota não foi nem investigado por ter matado 6 pessoas na última dungeon, tá ligado? Então quer dizer que se ninguém falar nada, não tem como as pessoas de fora saberem, né? Ah, parando pra pensar agora, inclusive nós temos que agradecer ao Ranço por não ter falado nada também, né, rapaziada? O cara guardou segredo pro Prota não se ferrar, olha só. Obrigado, Ranço. Seu amigo mesmo, cara. A mulher vem pra cima perguntando se é a primeira vez que ele vê uma saqueadora e já vai logo chamando pelo bárbaro. Ele tá ligado que vai dar uma merda aqui agora, mano. Tipo, essa mulher tem 1,70 de altura, com cabelo ruivo e a orelha direita cortada. Também tem uma tatuagem embaixo dos olhos. Com todas essas características bem fortes, se ele nunca ouviu falar dela, e isso significa que ela é boa no que faz, nunca deixou testemunhas, tá ligado? Einar também se ligou que ela é muito forte, mano. Analisando a situação, o Prota compreendeu que a maioria deles faleceu por ter comido sabonete. Então a boca tudo espumando ali. E o que tinha um pouco de resistência ali foi fatiado, isso por causa do ketchup atrás dele. O Prota só pergunta se ela era companheira deles, e ela fala que provavelmente na perspectiva dos caras ela deveria ser, né? Rapaz, aí é inteligente, viu? Que resposta boa, mano. Ela também começou a lutear de costas pros dois, o que dá a entender que ela não leva eles muito a sério. Além desses caras provavelmente serem
exploradores ativos do 5º andar. Os caras lá da frente, mano. É impossível até mesmo calcular o quanto mais forte ela deve ser do que eles. E quando ela chama pelo bárbaro novamente, o maluco deu uma tremida, mano. Ainer pergunta se eles vão lutar e ele diz que não, mandando ela correr o mais rápido que puder. E a mulher apenas observou isso, tá ligado? Eles correram o máximo que podiam, sempre olhando pra trás com medo, até que ele percebe os próprios sinais que deixou nas árvores onde passou. A ideia dele era voltar pelo mesmo caminho e entrar no portal para o 1º andar pra poder escapar dessa maluca forte pra caralho. No entanto, eles dão de cara com outra rapaziada humana. Dessa vez são 4 e já foram logo sacando suas armas. Bigorna rapidamente explica a situação, mesmo com Ainer querendo passar a peixeira neles. O cara já queria saber como que eles vão provar que não são saqueadores, enquanto o Bigorna diz que jura por sua honra. E ouvindo isso, os caras meio que concordam ali. No entanto, eles falam que se derrotarem a saqueadora, eles vão ficar com tudo. Com Bigorna concordando, eles chamam eles para virem mais próximos, que usarão uma habilidade do gnomo. Habilidade essa que eles possuem. Diz o cara que ninguém vai notá-los se eles usarem isso, já que a habilidade disfarça os usuários em um raio de 3 metros. O único problema dessa habilidade é que ele não poderá se mover enquanto isso. O prota nesse momento pensou em estar com sorte, mas o cara fala por cima que eles tiveram sorte. 2 bárbaros caíram na armadilha deles e sozinho. Mano, nesse momento o sistema avisou que eles foram atingidos com supressão. Além de não poderem se mexer, eles não podem nem mesmo falar. E isso é graças à habilidade Golem de Pedra dos caras, que tem supressão ali. Pra eles se livrar disso, só se tomarem pelo menos um pouco de dano, tá ligado? E os caras já começaram a abusar da sorte deles, mano. Outro maluco chega falando sobre o coração de um bárbaro valer bem. Mano, nesse momento, se o prota pudesse se mexer, ele ia fazer um estrago aqui, tá ligado? Diz o cara que não adianta olhar dele desse jeito. Fala isso porque o cara tá preso, não, ô boca mole? Outro maluco fala pra ele matar em um único golpe e não sei o que, e o cara começa a se gabar de que alguma vez ele já falhou em fazer isso? E então ele veio pra cima, dizendo adeus para Bigorna. A faca tava vindo quando o prota bolou um plano em sua mente instantaneamente ali. Ele precisa tomar o mínimo de dano. Quando a faca entrou em contato, que ele pôde se mover ali, ele jogou a cabeça e o corpo pra trás o mais rápido que podia pra diminuir o dano e não deixar que esse dano fosse fatal. E parece que o plano foi um sucesso, mano. Enquanto o cara murmurava, mas que tipo de porra de monstro é esse cara, Bigorna puxou sua massa lá de cima e esmigalhou o crânio do cara. Os malucos entrou em choque na mesma hora, mano. Ele rapidamente retira a adaga de seu pescoço e taca em direção a Ainer, acertando ela pouco acima do peito ali pra tirar ela da paralisia, falando que agora deixa o resto com ela. O pescocinho do bicho tá escorrendo, filho. Se liga no tamanho da poça no chão já, velho. E assim o Bigorninha caiu. Ainer, enfurecida com os humanos, o primeiro que pegou já rasgou no meio de cima pra baixo como se fosse manteiga. Mudou sua postura e com o cara pedindo pra esperar, seus olhos já estavam cegos pelo ódio. Esse aqui ela cortou da direita pra esquerda como se nada fosse. Parece que ainda sobrou um dos 4 humanos. O careca começa a correr fugindo desesperado e parece que ela não vai atrás dele agora, até que a gente escuta algo. Não, Bigorna, não morra. Você tá soltando muito ketchup. Me dá uma poção. Assassinos do Bigorna. Tudo bem, Bigorna, eu vou te vingar. O cara só queria uma poção, mano. Com isso, o prota ganhou uma conquista. A que tinha a condição de deixar o HP inferior a 0,1%, meu querido. Vocês têm noção do que é isso, velho? O prota literalmente deve ter pisado no outro mundo e voltou, mano. Por ter obtido tal conquista, ganhou mais 3 pontos permanentemente em mentalidade. Claro que Ainer deu uma poção a Bigorna, mas com certeza isso vai deixar uma cicatriz no pescoço do cara. Já ele só pensa que foi bom ter escolhido o selo imortal, porque senão agora ele tava na bosta, né? Então Ainer feliz diz que agora ele deve ser o único bárbaro que possui uma cicatriz na garganta. Cê tá vendo isso como uma medalha, ou sua maluca? Depois de um tempo eles decidem ir atrás do careca que fugiu, e não muito tempo depois, Ainer já estava com ele em mãos. Bigorna fala para não matá-lo, que eles precisam da habilidade dele para se esconder da saqueadora, quando de repente algo passa entre os dedos de Ainer e acerta bem no pescocito do maluco, mano. O cara já caiu duro. Os bárbaros ficaram impressionados e a culpada estava lá atrás. Ela só fala que a luta de antes foi muito impressionante, ela deve admitir. Ou seja, esse tempo todo ela tava assistindo eles lá naquela luta anterior. Rapidamente eles decidem ir pra cima, já que não dá pra fugir mais. Mas a mulher se mantém impassível. Eles vêm com sangue nos olhos. A primeira é Ainer fazendo um lindo corte, onde a ruiva apenas se agachou. Olhando para o lado, ela vê e se defende de um ataque muito potente do
Bigorna. Com apenas uma adaguinha, a ruiva conseguiu defender uma martelada do nosso Bigornão, mano. Essa mulher é forte, tá? Então ele decide largar a massa e juntar ela com tudo. Ele vai pegar ela enquanto o Einar... E aí caiu de joelho sem entender nada. A mulher literalmente atravessou a armadura dele e esfaqueou sua coluna só com uma adaguinha, mano. Na cabeça do Prota se passa um monte de teorias sobre a ruiva, mas nesse momento o Einar já estava nas costas dela pronta pra fatiar. No entanto, o Einar passa por ela levando um baita talho no peito, mano. Já desgramou com a pobre Einar todinha, véi. O Bigorna também não tá nos seus melhores momentos, nós temos que admitir. A mulher só manda ela desistir, que o veneno de basilisco já está fazendo efeito. Na mesma hora, Bigorna pensou que tudo estava acabado, mano. A mulher era muito superior em tudo ali. Aproximando sua adaga do rosto de Bigorna, a ruiva diz que se ele prometer não contar nada a ninguém sobre o que viu hoje, ela vai deixar ele viver. Mano, o Prota fica até meio confuso, mas ela diz que essa era a sua ideia desde o início, ela não quer matar bárbaros. Até porque ela está em dívida com eles. E isso explica o porquê que ela só assistiu mais cedo a luta e não se aproveitou do momento, né? A Einar, completamente incapaz, começa a falar pro Bigorna não acreditar nela, que ela só tá brincando com eles, o que leva ele a questionar: tá, minha filha, mas e se nós não quiser? Aí diz ela então que vai ter que matá-los, já que essa é a promessa. Promessa? Que promessa? Promessa com quem? Isso não é da sua conta. Toma, foi dar uma de enxerida e já tomou de revesguei. Eu juro pela minha honra de guerreiro que não contarei nada. E isso deixa ela curiosa sobre ele, dizendo que com certeza ele é único, é um bárbaro diferente. Meu bigolim no seu dente. Rapidamente ela despeja uma poção de HP na ferida de Bigorna e pergunta se Einar também vai jurar, mas a nossa waifu bombada orgulhosa diz que se recusa, mano, fazendo assim com que a mulher diga que então não lhe resta escolhas. Você tem certeza disso? Vendo isso, Bigorna completamente em choque grita, mandando ela jurar que não vai falar, mano, o que pega ela meio de surpresa ali. E ela já ia vir com papo de promessa de guerreiro e não sei o que, quando Bigorna putaço grita pra ela que ela tinha dito que faria tudo que ele mandasse, então é pra confiar nele novamente agora. Ela dá uma olhadinha pro lado, tá ligado? Até que ela fala que se for assim, então tá bem, ela jura. Nossa, mano, ufa. Eu achei que nós ia perder a waifu armário, rapaziada. A saqueadora agora estava se preparando pra ir embora, quando Bigorna só pergunta qual andar. Qual andar você está? Ela dá uma olhadinha pra trás e indo embora fala que está no 8º andar, mano. Bigorna entendeu que se ela está nesse andar, eles só sobreviveram mesmo por conta dessa tal promessa, foi simplesmente por um mero capricho dela. No entanto, Bigorna diz que vai ser diferente na próxima vez, mano. Na próxima vez ele vai esmagá-la. Ah, pai do céu, então você vai ter que ficar muito mais forte, viu, Bigorna? A mulher simplesmente brincou com os dois ali, mano. Depois disso, eles cruzaram o portal e entraram na caverna de cristal do 1º andar. A Einar já afundou o nariz no chão, como o Bigorna fazia antigamente, né? Mas dessa vez, Bigorninha caiu de pé, bem de boa, enquanto ela ficava lá falando que isso dói. No entanto, ela fala que nem deveria estar reclamando de dor, já que ela não é mais uma guerreira, né? Mano, a coitada realmente levou pro coração aquilo lá, velho. O Bigorna só joga no ar que o guerreiro mais forte é aquele que sobrevive, já que agora eles terão mais uma chance de vencer na próxima. Mas como sempre, ela fala pra ele parar de explicar que ela não vai entender nada, né? Mas surpreendentemente, ela diz que acha que entende o que ele quis dizer. Aguentar essa vergonha e desejar se tornar mais forte pra vencer aquela mulher na próxima vez. Talvez isso significa ser uma guerreira forte como o Bigorna. No entanto, o Bigorna não sente nada disso dentro dele, já que ele, bem dizer, não é um bárbaro de verdade, mas ele tem certeza que chegará o dia em que eles irão se vingar contra ela. Depois disso, mesmo o Bigorna estando exausto, ele não conseguia pregar os olhos. Claro que ele não se sente tão mal quanto o Einar, mas é verdade que ele atualmente se sente um verdadeiro bosta, mano. A pobre Einar também deve estar com esse gosto amargo na boca ali. Dessa vez, foi igual quando ele foi salvo por aquele loiro lá. Quando a miserável da sacerdotisa recusou curar ele e o espadachim jogou uma poção nele como se estivesse triste de ver aquela situação, naquele momento ele usou a poção como se fosse um cachorrinho. Claro que ele estava feliz de estar vivo, mas nunca se esquecerá daquele sentimento. Ele jurou para si mesmo que nunca mais se sentiria assim de novo, então qual foi o problema? Ele tomou a melhor escolha que podia naquela situação em que estava. Em outras palavras, ele estava focado no presente, mas o que ele pode fazer? Assim que ele abriu os olhos nesse mundo, alguém foi degolado bem em sua frente. Depois disso foi só ladeira abaixo, com coisas que fugiam da realidade acontecendo a todo momento. Por isso ele não teve escolha, a não ser priorizar sua própria segurança, mas ele não pode sobreviver assim. Bigorna, frustrado, mas consciente, decide que está na hora de mudar os planos. Tirando sua armadura, ele chama Einar, falando que e se ele tivesse um jeito de ficar mais forte, mas que com isso viesse um gigantesco risco de morte? Einar
sem hesitar diz que faria com certeza, já que de qualquer forma eles vão de ralo se não ficarem mais fortes, né? Mano, essa menina tá ficando mais esperta, né, rapaziada? Bigorna fala que tá certo então, Ainer. O que eles vão ter que fazer é entrar em uma ruptura e ir atrás do caos antes que ele venha até eles. O que não te mata te deixa mais forte. Pra resumir, eles vão partir pro ataque antes que sejam atacados de surpresa, rapaziada. Bora atrás de ficar mais forte nessa bagaça. Um tempo depois subiu o XP de Gnomo e de Loba-Juba de Navalha, que ele ainda não havia matado. Parece que haviam 4 tipos de monstros em um único lugar, tá ligado? Essa daqui é uma área que não vem muita gente, por ter isso de aparecer 4 monstros ali, além de ter que usar tocha por causa da escuridão. Mas isso significa que é um ótimo lugar para esconder coisas. Isso aqui que eles estão vendo é um memorial para homenagear a primeira pessoa que descobriu essa dungeon, o último sábio Diffilon, Grandel Gabrilius, em honra aos seus primeiros passos. O Prota, ao ver que tá batendo as informações com o que tinha no jogo, pensa que a condição oculta para ativar deve ser a mesma também. Bigorna só avisa que vai abrir a ruptura e ela deve manter segredo sobre tudo que vai ver a partir de agora. E é claro que ela já vai jurando por sua honra de guerreiro, mas fica toda perdidinha perguntando o que é uma ruptura, tá ligado? E isso é algo que eles chamam de dungeon de instância, que é literalmente uma dungeon dentro de uma dungeon. E ela é aberta ao colocar 4 cristais mágicos diferentes do primeiro andar e um cristal mágico de um demônio da morte, ou seja, um monstro de 8º rank do segundo andar. Com isso, a dungeon foi aberta para até 5 pessoas e a dificuldade dela vai aumentando conforme o número de membros do grupo. Após o personagem entrar na ruptura do primeiro andar, o Bigorna no caso, a dúvida que não quer calar é quem virá para serem seus companheiros, tá ligado? Essa ruptura na qual ele abriu forçadamente também pode abrir sozinha por Dungeon and Stone. No entanto, pode levar até 3 meses do tempo da cidade de fora para que abra, e ainda será em locais aleatórios do primeiro andar. Por isso, o pessoal começou a procurar meios de forçá-la a abrir. E existem 4 tipos de ruptura no primeiro andar. A que eles entraram possui céus rubros, como se o mundo fosse acabar, corvos voando em direção ao Castelo Negro, ou seja, eles chegaram ao castelo tingido de sangue. Ainer fica lá impressionado com o tamanho do castelo, e o Prota bem de boa, já que já sabia que viria para cá, já que ele colocou um cristal de demônio da morte no memorial lá atrás. No entanto, ver isso presencialmente é um tanto quanto sufocante, ele diz. Agora eles só precisam ver quem virá para serem seus companheiros ali. Um tempo depois a gente vê uma perninha saindo, tá ligado? Rapidamente eles já se viraram ali para ver quem é, mas mudamos de local agora, para onde Erwin está. Ela está no primeiro andar, levando uma bronca da irmã porque não é para ela depender de seus poderes e espíritos e não sei o que leva ela a dizer que Bigorna pensava diferente, pensava que ela tinha que se especializar no que sabe fazer melhor e confiar em seu time para cumprir o papel da melhor maneira possível. No entanto, segurando ela, sua irmã diz que ele realmente tá certo, mas o mundo não é tão bom assim. Um colega de equipe é apenas um colega de equipe e ela não deve colocar muito valor neles. O que deixa ela meio mal porque ela confia verdadeiramente em Bigorna. Mas ela muda de assunto perguntando se podem ir para o segundo andar e até começa a pensar em Bigorna, dizendo que ele deve estar fazendo muita grana lá agora, tá ligado? Não consegue tirar o Bigorninha da cabeça, né, minha filha? Mas sua irmã fala que eles não irão para o segundo andar, eles irão entrar em uma ruptura. Aí ela começa a explicar sobre o tempo de abrir e que deve estar próximo de abrir uma agora e não sei o que leva Erwin a falar que o Bigorna não disse nada sobre isso a ela. Isso faz a irmã dela ali pensar que no fim ele é apenas um bárbaro iniciante, né? E agora provavelmente está apenas subindo os andares da maneira mais ineficiente possível. Mas você vai pensando assim, minha filha, vai pra tu ver onde tu vai parar? Nosso Bigornão agora já tá dentro de uma ruptura, filha, e você tá aí procurando por uma. Inclusive a elfa irmã dá um sorrisinho maléfico ali, falando pra Erwin confiar nela, que em apenas um ano ela vai estar muito mais forte que aquele bárbaro lá. Mas sua frase é interrompida por um som estranho, e literalmente foi porque abriu uma ruptura bem na frente delas, mano. Rapidamente elas começaram a correr pra dentro desse portal, correndo com tudo que tinha o mais rápido possível. Quando ela foi colocar a mão pra entrar, o portal simplesmente sumiu. Perderam a chance de entrar na tal ruptura, né, elfinhas? Fala do nosso Bigorna aí, filha da mãe. Isso que eu chamo de karma instantâneo. Inclusive, se pá que essa ruptura que abriu aqui pra elas foi o Bigorna que abriu lá atrás, né, rapaziada? Como foi descrito antes, a masmorra iria dar mais 3 vagas pra finalizar com 5 jogadores no total. Então, se elas não entraram, quem foi que entrou? Um deles foi um maluco barbudo todo parrudinho e rebaixado. Quem entrou foi um anão, rapaziada. O segundo a entrar no labirinto foi uma loira usando um cajado com um cara segurando uma mochila. Inclusive, ela já chegou falando que então esse é o castelo tingido de sangue, o que nos deu a entender que ela tem conhecimento, pelo menos, né? Essa menina aqui é literalmente uma maga. E aqui estão todos os 5 membros que tiveram a chance de entrar na ruptura. A composição
posição desse grupo não está ruim, diz Bigorna, já que eles têm uma maga. A Aina já vai logo perguntando se realmente o mago é tão bom assim, e até pergunta se a bibliotecária também não era uma maga. Bigorna fala que a mulher da biblioteca realmente é uma maga, e é uma maga de 9º rank. Eles são um recurso muito importante para a cidade, por isso apenas aqueles em que as habilidades foram verificadas podem entrar. Para resumir de um jeito fácil, se ela tá aqui, significa que ela é habilidosa o suficiente, rapaziada. Deve ser fortinha, tá? Então ela se apresenta dizendo ser a Lua Haven, uma maga de 6º rank. O outro rapaz é um carregador profissional que ela diz ter contratado, chamado Tarjin. Já o anão se chama Hikuroji Muradi e fala que é explorador há pelo menos 3 anos. Mas pra nós vai ser sempre chamado de anão, né? Obrigado. Bigorna e Ainer também se apresentam, e depois de um tempinho ele questiona o porquê deles estarem aqui, já que não era pra eles estarem no primeiro andar, sendo fortes assim. Eles falam que não podem contar em detalhes, mas bem dizer, ouviram falar que abriria a ruptura por volta dessa época. A maga já avisa que o loot será dividido entre eles, com exceção do mochileiro ali, e questiona se eles farão tudo que ela mandar. O anão até diz que sim, que é senso comum seguir as ordens de um mago em um labirinto. Já o Bigorna, ele ia concordar, quando o Ainer fala em voz alta que discorda completamente. Ela começa a gritar que quer que o Bigorna lidere, que ele é muito sábio, que ele não é um bárbaro normal e até mesmo lê 6 horas por dia. A mulher fica impressionada com a parte do bárbaro lendo, né? E até diz que com certeza ele é único, minha filhinha. Mas ele já decidiu. Ele não é único, ele é o melhor guerreiro, seu nome é Bigorna. Esse cara aqui é um pau de homem e bota pau nisso. Puta vida, bicho, lá vem ela me metendo em problemas de novo. Não há nada que ele não saiba, o cara é muito bom, tem que respeitar. Eu já falei pra vocês que ele é grande. Essa é uma coisa muito boa, ser respeitado pela própria esposa. Peraí, eu não sou esposa, eu sou uma guerreira. E depois de um tempo do anão pegando no pé da Ainer lá e ela passando mal, a maga chama a atenção deles, falando que precisam ir andando. O Bigorna fica feliz que tenham mudado de assunto e só espera que ela não foque nele até o fim dessa dungeon, né? Pra não ficar incomodando o cara. Depois de um tempo, o anão pergunta se eles não têm que mostrar suas habilidades ou algo assim, mas a maga explica que como os monstros do castelo são de rank 7 ou inferior, apenas ela e o Tarjin ali serão suficientes para cuidar disso, o que deixa geral meio puto, mano. Inclusive a maga fala que vai pegar o loot do guardião também, já que ela precisa para sua pesquisa. O anão, ouvindo isso, começou a pegar muito ar ali, e já vem pra cima perguntando se ele por acaso parece algum tipo de idiota pra ela. Pra mim parece, viu? Esses conflitos por causa de dinheiro sempre acontecem em Dungeon Stone, os malucos se matando em argumento e a nossa Ainerzinha só desói lá no fundo, né? Até que a maga fala que dará a ele todos os cristais mágicos que ela ganhar, o que leva o anão a perguntar se ela realmente tá falando pra eles ficarem apenas com as migalhas. Você tá maluca, maga? A maguinha em choque começa a falar que nem é garantido que vai dropar as coisas do guardião e não sei o que. E mano, é nitidamente visível que ela parece surpresa, provavelmente não esperava uma resposta assim de alguém, tá ligado? Normalmente é os magos que decidem tudo. De acordo com o Bigorna, os caras são mó otário, os maguinhos. Até que ela cede e fala que deixará ele ficar com os itens do guardião, mas se dropar a essência do guardião, isso será dela. O anão parrudinho fala que concorda e adiciona, falando que depois eles dois irão rolar um dado ali para a pedra da ruptura que vai dropar. Rapidamente o prota manda eles esperarem, já que ele também não pode sair de mãos abanando daqui. Eu não me importo com a essência ou com os itens, mas nós ficaremos com a pedra da ruptura. Você é muito ganancioso. Realmente acha que precisamos de 2 bárbaros nesse grupo? A pedra da ruptura é demais, amigão. Então o prota muda de plano, falando que ao invés da pedra de ruptura, eles vão querer 2 essências que não sejam a do guardião. A que eles tanto querem. Eles só olham um para o outro e dizem que agora sim parece uma proposta decente. O anão também concorda. O prota fica puto por ter conseguido apenas isso, né? E logo eles voltaram a conversar normalmente e parecerem pessoas normais e legais. Malditos estão se passando pro nosso protinha só porque o cara tem fama de burro e é level mais baixo, velho. Tudo isso leva o prota a perceber novamente que ele tem que ficar mais forte urgente. Ele só dá uma arfada e diz que vai ficar mais forte, não importa o que, rapaziada. Esse é o espírito Bigorna. O castelo tingido de sangue é dividido em 4 partes. A parte levadiça na entrada do castelo, a guerra urbana na área externa da muralha do castelo, a prisão subterrânea na área interna da muralha e, por fim, a sala de adoração de demônios, dentro da sala do próprio Lorde do Castelo. Atualmente nós estamos bem na frente do
portão inicial, onde já de cara há 2 gárgulas na porta. Essas gárgulas são monstros de 8º rank. Elas ficam imóveis como estátuas até detectarem o inimigo, e aí atacam imediatamente. Na mesma hora, Bigorna tomou petrificação dessa gárgula, e de acordo com ele, é normal sacrificarem a pessoa petrificada enquanto lutam com o monstro. Ainer já ia falar um monte de coisa ali, né, mas a maga interrompe, porque esse método não se aplica quando há um mago no grupo. Ela rapidamente conjura uma magia de cancelar maldições, o que libera o nosso Bigorna das pedras ali, e uma gárgulazinha que não consegue petrificar seu oponente, diz Bigorna que é mamão com açúcar, enquanto arrebenta o bicho numa martelada. O anão também acerta um golpe na perna da outra gárgula, literalmente arrebentou sua perna e já veio pra cima do bicho com um martelo puto. E aí essa também já foi pro estouro. Você derrotou gárgulas, mais um de experiência. Depois de limparem o local, o anão fica lá falando que eles são muito habilidosos. Já o Bigorna só pensa que o cara realmente ataca como um verdadeiro homem. Ué, Bigorna, você achou que o anão fosse o quê, caralho? Um meio homem, por acaso? É. Depois disso, a gente vê o cristal literalmente se movendo sozinho e parando dentro da mochila do Tarjin. De acordo com a maga, essa é uma magia que coleta cristais, e ela avisa que dividirá os cristais no meio do caminho, pra poder poupar tempo deles, o que deixa o anão bem feliz com isso daí. Depois de quebrarem a porta do castelo e entrar, o anão diz que está mais escuro do que deveria, e eles vão precisar de luz agora. Rapidamente a maga conjura uma magia pra isso, jogando a luz para o teto e olhando para baixo dele, a gente pode ver muitos monstros horrendos ali. Esse aqui é o Homem Morto, um bicho que não tem ranking e não dá XP nem cristais. O corpo deles também não desaparecem, a menos que dropem uma essência deles, o que nos leva a pensar que se o nosso Bigorna matar um Homem Morto desse, seria um Homem Morto a mais ou um Homem Morto a menos? Agora eu quero ver você responder essa, hein? A maga ao longe já diz que seria um desperdício gastar mana com esses mobs. Agora, com os monstros vindo pra cima, o trio que usa ataque melee também vai pra cima. Ainer rapidamente passa cortando 3 homens mortos ao mesmo tempo. O anão também estava esmagando um na martelada, enquanto o Bigorna puxava a massa lá de cima e arrebentava 3 desses malucos ao mesmo tempo. Até que ele se impressiona, porque dropou o berrante do Homem Morto comandante ali. A Ainer já queria saber como que usa esse item, mas o anão diz que ela vai descobrir em breve. Um tempo depois eles encontraram uma porta de aço. Dessa vez diz o anão que essa daí ele não vai conseguir quebrar, né? O que faz a maga conjurar um feitiço, acertando em cheio a porta com a magia de fogo. Mano, o Bigorna tremeu com tal poder. Ela realmente estourou essa porta como se nada fosse. Magos são overpower demais nesse mundo, filho. E, enfim, chegamos na primeira parte, a ponte levadiça, na entrada do castelo. A maga já vai logo dizendo pra que Ainer toque o berrante, e ela diz que está bem, puxando um pouco de ar. O selo mágico que esteve adormecido por tanto tempo foi ativado. E o que impressiona a nossa bombadíssima Bárbara foi que após tocar o berrante, a ponte começou a descer, e com isso veio problemas também. A água de sangue ao redor estava subindo, e ela fica completamente apavorada quando nota que tem algo se mexendo nessa água. Só dá pra ver a mãozinha dos bichos vindo, rapaziada. A maga diz pra ela não se preocupar, porque são apenas homens mortos, e o objetivo dessa fase é bem simples. Eles devem resistir contra infinitos homens mortos até que a ponte desça. A maga rapidamente já avisa que preparou uma habilidade exatamente para essa ocasião. Ela avisa para que todos se reúnam ao redor dela e começa a castar uma magia muito louca, rapaziada. Magia essa que começou a obliterar todos os mobs no ar com uma facilidade absurda, mano. Até o nosso Bigorninha ficou de boca abrida ali. Literalmente, ela deitou todos os mobs com apenas um feitiço. O anão até gaguejando agora fala que, nossa, isso foi muito incrível, fia. Já o Bigorna, rapaziada, o Bigorna sabia que ela era habilidosa, tá ligado? Mas não esperava que a diferença de poder entre eles fosse tão absurda. A maguinha diz que eles só precisam esperar a ponte descer agora. Não muito tempo depois, ela finalmente desceu ao chão. O primeiro capítulo, a primeira parte do castelo acabou tão facilmente que um certo alguém não gostou muito disso. Isso foi decepcionantemente fácil de limpar, ele pensa. Mas assim eles cruzaram a ponte e entraram no castelo exterior, um castelo que cerca o castelo principal. Normalmente eles enfrentariam vários inimigos aqui também, mas a maga conjurava um feitiço e vários deles caíam ao mesmo tempo, como se nada fossem. Diz Bigorna que dessa vez ela não matou todos ao mesmo tempo, mas mesmo assim é impressionante. Apenas com uma magia e 90% dos monstros caíam. Só que isso não se aplicava ao demônio da morte. A maga fala que deixará o resto com eles, e Bigorna corre pra cima junto com Ainer. Rapidamente eles juntam as pernas do demônio da morte e ficam lá amassando a carne como sempre, né, mano? O anão fica até assustado vendo isso aí, velho. Então a maga conjura outra magia, dessa vez uma magia que piora as feridas do alvo, retirando totalmente a vantagem de super regeneração que os bichos tinham, né? Aí agora ficou fácil arrebentar eles, se tornaram apenas um bocado de carne correndo por aí. Depois disso o loot foi pra mochila do mochileiro, o que faz com que Ainer entenda o porquê que todos elogiam tanto os magos. E ouvir isso daí faz com que a maguinha comece a falar que estuda muito, que também é necessário talento e não
sei o que. Mas o Prota entendeu que ela é daquelas que gostam de fingir humildade, mas adora se mostrar pros outros, né? Pelo menos é dedicada aos estudos e pesquisas. Então, sei lá, talvez seja uma boa pessoa. Um tempo depois eles foram recolher materiais de pesquisas pra ela, e depois foi ordenado para que continuassem. Mas tudo isso deixou Bigorna confuso, mano. Ela andou por tudo aqui e não encontrou aquilo? O Prota fala isso porque ele era um daqueles jogadores que ficava roçando nas paredes, apertando o botão de interação, tá ligado? Pra ver se achava algo escondido. Mas se ele pegar agora o item na frente da maga, isso aí vai gerar muita suspeita. Como um bárbaro burro sabe sobre isso, tá ligado? Um tempo depois chegamos ao castelo interno. Andando pelo local, não encontraram monstros, então decidiram ir para o próximo local. O Prota começa a vasculhar bem, até que encontraram uma passagem para o subterrâneo. E assim o sistema avisou que eles entraram no primeiro andar da prisão subterrânea. O meio-homem ali só questiona que tipo de monstros tem por aqui, e ela fala que ratos, caveiras, banshees, demônios da morte, lobos quimeras, uma eternidade depois, lords ghouls e golems de corpos. Exceto pelo golem de corpos, o anão diz já ter lutado contra todos antes, e fica animado com isso. Mas ela fala pra ele ter cuidado com os corpos explosivos, mas ao mesmo tempo diz que defenderá ele contra isso aí caso precise. E lá se vai os dois se elogiando um ao outro, melhores amigos, né, rapaziada? Nem parece que mais cedo só faltou sair no soco por causa de loot, né? Ainer, vendo um esqueletinho na parede, pergunta pro Bigorna se eles também são monstros, e quando o Bigorna ia dizer que sim, a maga se mete falando que sim, eles não são bons em combate, não sei o que, e tava dando uma explicação, mas Ainer pistola só fala que não perguntou isso pra ela. Mano, que paulada, velho. O que deixa ela toda chateadinha lá, emburrada. Até que ouvimos um grito horripilante, e a Ainer já sai correndo se agarrar no Bigornão, né? O que o pobre coitado recebe bem sem reação ali, porque ela tá fazendo direto isso com ele. E os gritos foram de uma banshee, de acordo com a maga. Ela começa a botar medo na Ainer, falando pra cuidar, pra não cruzar o caminho dela e não sei o que, falando até mesmo que ela terá uma experiência terrível. Bigorna, já puto com toda essa situação, fala que ouviu falar que magos têm como lidarem com banshees, o que surpreende a maga, dizendo que então ele realmente é inteligente. E não muito tempo depois, a maga tá castando um feitiço muito lindo, vermelho lá, que já vai logo abrindo buracos nas banshees. Rapidamente ela foi cercada por várias delas, e com outro feitiço ela colocou fogo em todas. Essa menina realmente é muito forte, hein, rapaziada? E espero que não se vire contra o nosso Protinha aqui no futuro, né? Todo mundo ficou impressionado no quão overpower ela é, e assim entramos no segundo andar da prisão subterrânea. Aqui haviam lobos quimeras e lord ghouls. O segundo andar era literalmente um laboratório, por isso os monstros eram todos estranhíssimos assim, mas a preocupação da maga era outra. Ela memorizou em um mapa que atrás dessa parede havia uma porta secreta e também um golem de corpos os esperando. Ela fala para deixarem as coisas nessa sala e para que Bigorna sendo a sua cabeça de lâmpada ali. Quando finalmente abriram a porta, o cheirão de presunto já subiu pras narinas. Bigorna até diz que teria desmaiado se fosse no passado, mas isso não tem mais efeito no corpo forte de um bárbaro agora. Por outro lado, o mochileiro já tava botando os bofs pra fora, mano. A segunda a sentir os efeitos foi a maguinha Raven ali. Mesmo que ela tivesse acostumada com dessecações, o cheiro era forte demais pra ela. Tava igual o mochileiro, parecendo uma cachoeira. O anão, por outro lado, parecia estar mais controlado, e assim eles continuaram avançando em direção ao centro, até que se depararam com presuntos. Uma montanha gigantesca deles, e que inclusive estava falando... Olá? Socorro, papai! Os três no mesmo instante se borraram nas calças, mano. Nos olhos de Bigorna era possível ver o que estava vindo. E este era o primeiro chefe dessa masmorra. O golem de corpos apareceu. E que bicho gigantesco, né, rapaziada? Agora eu acho que nós perdimos. E eu acho que é isso, rapaziada. Ah, na verdade, assim que eu me despedir de vocês, eu vou dar uma spoilerzada do que vai rolar no próximo vídeo que eu trouxer, tá? Só pra vocês verem o quão foda vai ser o que vai acontecer aqui nesse castelo, mano. Vocês não fazem ideia. Então, se tu tá pelo menos um pouco curioso, é só ficar até o final do vídeo. Caso você não queira um spoiler, basta fechar o vídeo. Fechou? Dale. E, mano, novamente deu um trabalho da miséria trazer esse videão gigante aqui igual o nosso Bigorninha. Então, deixa aquele like brabo aí pra dar aquela moral, né, mano? E se puder, manda o vídeo pro amigo. Que isso aí ajuda demais da conta, fi. Dale. Então é isso, rapaziada. Abração pra vocês. Beijo no mamilo esquerdo e... Aí, ó, pra quem ficou até aqui, eu só tenho a lhes dizer que o futuro é pica, rapaziada. Bigorna vai passar um perrengue do caralho nessa masmorra aqui. Não vou falar exatamente como que isso aconteceu, e eu admito que o spoiler é bem lá da frente, mas eu acredito que vai estar incluso no próximo vídeo. Mas só pra vocês saberem, o Prota consegue chegar pelo menos no fim da masmorra, mesmo com muito trabalho. E chegando lá, rapaziada, é que o bagulho vai ficar doido de verdade, mano. Eles tiveram o gigantesco azar de ter sorte em achar um boss secreto. Só que tipo assim, eu digo azar em ter sorte porque foi
foi bom achar um boy secreto, mas eles acharam logo o Duque Vampiro, o mestre do castelo, um monstro nomeado e um dos poucos monstros com inteligência própria. Esse bicho é um verdadeiro monstro que pode pensar antes de agir. Ele é o Duque Vampiro Cambormir.